Por hora nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 3. Eu quero dar continuidade à nossa série sobre relacionamentos redimidos, pensando sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre o perdão. Lucas, capítulo 17, versículo de número 3. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Você conhece Christopher Nolan? O famoso diretor de cinema responsável por obras marcantes do cinema contemporâneo. Interestelar, Batman, um Batman bem polêmico, né? Foi dirigido por ele. E agora o seu mais novo lançamento está em cartaz no cinema. O filme A Odisseia, onde Christopher Nolan tenta fazer uma adaptação, embora a crítica diga que não, de adaptação não tem nada. Ele pega a clássica obra de Homero, que conta a história de Ulisses, o famoso estrategista do cavalo de Troia, como todos nós conhecemos. Ele narra, então, a história desse homem, nesse filme que está em cartaz, e a história é o seguinte. Eu sei que vocês não têm problema com spoiler, afinal, é uma história que já figura em mais de quase seus 3.000 anos, não é? Mas eu quero lembrar para você um pouquinho aqui dessa história, da história da Odisseia. Após a entrada triunfal dos troianos lá no castelo do rei Heitor, para lidar com as desaventuras amorosas de Paris e Helena, que vocês conhecem muito bem, Ulisses retorna para uma ilha, a ilha Calipso, e fica preso. E então aí dá-se início à história do retorno deste homem para casa. Ele está preso, né, por uma deusa que quer casar com ele. Enquanto ele é seduzido por essa deusa, ele olha para o mar e diz: eu não quero a imortalidade, eu não quero os prazeres, eu quero retornar para a minha casa. E a despeito de tantas aventuras e desventuras, Ulisses chega no seu reino, em Ítaca, para reaver o seu trono e estabelecer a ordem. Sua esposa Penélope passou 20 anos sendo assediada pelos os pretendentes chamados, né? O seu filho, esqueci o nome do filho do Homero, quem me lembra? Como é? Me ajuda. Telêmaco também está passando por esse processo de formação. E Ulisses, ele entra no seu reino em Ítaca, toma ali a origem, estabelece a ordem. E no processo de estabelecer a ordem, ele mata os pretendentes, aqueles homens que abusaram por 20 anos da sua comida, da sua boa vontade, tentaram seduzir a sua esposa para estabelecer a ordem. Num dado momento, no prólogo do livro da Odisseia, inclusive depois de muitos anos eu estou relendo a Odisseia, que eu quero reler antes de assistir o filme, eu ainda não o fiz. Nós temos no prólogo do livro a seguinte situação: Ulisses, seu pai, Laertes, e os familiares dos pretendentes. Eles querem vingança. Ulisses, ele entende que a polis, a cidade, ela é estabelecida dentro do seio familiar. Então ele, junto com Penélope, vai falar com seu pai, e a vingança, o ambiente de vingança está presente. Até que Atenas, ela interfere e ela estabelece ali uma espécie de justiça. Porque, na cabeça dela, se os pretendentes matassem Ulisses, o ciclo de vingança seria infinito. A cidade, então, a grega, a grande república ocidental, ela surge numa tentativa de refrear os impulsos vingativos da humanidade. Estabelece-se a justiça, a verdade, o direito e a democracia como um meio de refrear a barbaridade dos homens. Mas nós sabemos que a tentativa grega falhou. A cidade, com suas leis e jurisdição, não é capaz
de tratar profundamente o desejo de vingança. A iniciativa que Atena, a deusa mitológica do mundo grego, tentou, só vai ser consumada por Jesus Cristo no seu evangelho. Não é a cidade, não é a lei civil, não é o direito constitucional que é capaz de refrear o desejo por vingança. Mas é um simples conceito instituído por um simples homem que viveu há 2000 anos na Galileia. Seu nome, Jesus Cristo. E o conceito? O conceito de perdão. É exatamente sobre isso que eu quero mencionar, que eu quero estudar com você nessa noite. O que a Bíblia realmente ensina sobre o perdão. Para isso, então, quero convidar você para ler comigo o texto de Lucas, capítulo 17, versículo de número 3, que diz o seguinte: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhes dizer, estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Então, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela a obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, como dizia a minha mãe, você não fez mais que a sua obrigação. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está aberta, foi lida e será explicada aos nossos corações. Pai, nós sabemos que esse é um assunto muito delicado quando trata-se de seres humanos como nós. Delicado não porque seja difícil de compreender, mas delicado porque é difícil de praticar. E nessa noite nós queremos reconhecer que se o teu Espírito Santo não for o nosso professor, certamente nós falharemos. Portanto, o que eu te peço nessa noite é que a iluminação do teu Santo Espírito, a concentração, possa nos ajudar a entender o que a tua palavra diz, para que ela possa moldar a maneira como nós lidamos com aqueles que nos ferem. Nos ajuda, Senhor, te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. O texto que eu tenho diante de nós fala sobre o perdão. Desde o início do nosso mês, nós temos estabelecido e temos reconhecido que relacionamentos intencionais e redimidos são um valor, ou relacionamento intencional e redimido é um valor essencial para a nossa igreja. Enquanto eu tenho trabalhado para a gente ter mais clareza daquilo que somos como igreja, daquilo que nós acreditamos como igreja e do tipo de vida que nós queremos viver, eu tenho proposto e reconhecido que a ideia de relacionamentos é uma ideia muito importante para nós. Nós queremos ser uma igreja acolhedora, nós queremos ser uma igreja que tem muita vida na vida, nós queremos ser uma igreja presente na vida uns dos outros. Mas nós reconhecemos que o relacionamento intencional, constante e que faz parte da vida da igreja, ele não é um mundo colorido. O relacionamento de crentes é marcado pelo pecado. E eu mostrei para vocês no primeiro domingo desse mês que mesmo a igreja plantada e pastoreada por apóstolo Paulo tinha 2 mulheres que não se bicavam.
A Evódia e a Sinti que não se relacionavam muito bem. O próprio apóstolo Paulo teve um relacionamento complicado com João Marcos em dado momento da sua trajetória, o que o levou a uma situação de ruptura também com Barnabé. Então eu não posso me colocar diante de vocês como alguém que tem conduzido essa igreja para reconhecer que relacionamentos nunca vão ter tensão. E lidar com vocês, enquanto povo, enquanto nós formamos uma família, para dizer, essa família é perfeita, não vai existir tensão, fofoca, mentira, injúria, qualquer coisa entre nós. Por quê? Porque as mesmas bocas que saudam com a paz do Senhor uns aos outros todos os domingos, são as mesmas bocas que podem matar no corredor. Tiago é quem diz isso. A mesma boca que profere que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e morreu e ressuscitou, também é a boca que diz assim, tu viu a bicha velha que ela fez? Faz parte dos relacionamentos humanos. Então nós estabelecemos uma coisa muito legal, que foi os 4 princípios da comunicação que devem nortear os nossos relacionamentos enquanto igreja. Qual é o primeiro deles? Falar a verdade. Não nos comunicaremos com mentira, com ironia, com piadas. Não esperaremos que a pessoa adivinhe o que nós sentimos. Nós queremos convencionar que dentro do nosso meio não haverá uma resposta com a boca, enquanto o coração diz outra, balançando o meu corpo. Está chateado? Eu? Você acha? Estou não. Imagina. Pelo contrário, se nós queremos obedecer a Deus, o que é que nós iremos falar um para o outro? Falaremos a verdade. Amém? Segundo princípio da comunicação, que foi o mantenha-se atualizado. Nós nos aliançamos, concordamos que não deixaremos o sol se pôr sobre a nossa ira. Não é? Isso quer dizer que se eu brigar 3h30 com o irmão, quer dizer que antes de 5h30 eu preciso resolver? É isso? Mas quer dizer que eu vou resolver o mais rápido possível. Para que não aconteça aquela experiência que diz assim, eu já estou por aqui com você. Porque quem está por aqui, tem muita demanda acumulada. Nós queremos sempre estar por aqui, ó. Quando está por aqui, a gente resolve, perdoa e zera. Mas se eu chegar por aqui, eu vou ficar raiz de amargura no coração. Então isso não faz parte do nosso relacionamento. Amém? Depois nós temos o terceiro princípio da comunicação, que é ataque sempre o problema e nunca ataque a pessoa. Que é a ideia de Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a palavra que for boa para a edificação. De modo que eu transmita graça para aqueles que ouvem. Mesmo no meio da baixaria, do quebra-pau, da intriga, eu não vou querer matar. Eu vou querer, no meio da confusão, fazer o quê? Transmitir graça para aqueles que ouvem. A palavra que vai sair da minha boca, mesmo no meio do quebra-pau, é a palavra que edifica. Amém? E o quarto princípio é o princípio da ação e reação. Coloca aí o versículo Efésios 4, 31. O que é a reação pecaminosa? A reação carnal. A ira, a gritaria, a blasfêmia, a amargura. Isso são reações, são respostas que nós damos à ira. Quando eu tenho uma tensão, uma descarga de energia acontece no meu corpo. Como eu sou crente, eu preciso usar da energia que a tensão traz para me atacar o problema e não fazer o contrário. Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer tipo de maldade. Isso é o que nós não vamos fazer. Amém? Amém. Versículo 32 diz o que nós vamos fazer. Pelo contrário, sejamos o quê? Bondosos. Vamos ser o quê? Compassivos. E vamos perdoar uns aos outros. Até que é tranquilo. Só que o apóstolo Paulo, ele acrescenta um intensificador do perdão, que é onde reside o nosso real problema. Por quê? Eu perdoo um ao outro como quem? Como Deus em Cristo nos perdoou.
Como é que Deus em Cristo nos perdoa? Ele perdoa e joga na cara? É assim? Ele perdoa. E é isso que nós queremos estudar nessa noite. Então o pastor João Paulo ensinou para a gente que nós somos uma família e a comunhão por meio da ceia, ela também faz parte dos nossos relacionamentos. E o pastor Mano nos ensinou no domingo passado que uma das maneiras de cultivar relacionamento é servir ao outro. Tá? Por isso que aqui na igreja eu queria abolir o trabalho voluntário. E eu queria que iniciasse o serviço cristão. Você diga, eu não sou um voluntário. Eu sou um servo servindo aos meus irmãos dentro da minha família da fé. Isso muda tudo, tá bom? Isso muda tudo. Amém? Tem algum voluntário aqui? Não. Aqui tem servos. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos olhar agora o texto de hoje. Esse aí foi uma recapitulação dos episódios anteriores. Se você não vê, está lá no YouTube. O de hoje é muito legal, porque a gente vai entender o que é que a Bíblia realmente ensina sobre o perdão. O perdão é uma das coisas que mais é mal compreendida no nosso mundo. E o que Jesus vai mostrar, queridos, é que diante das exigências de confrontar o irmão pecador e perdoá-lo repetidamente quando arrependido, nós devemos confiar no poder de Deus para obedecer aquilo que Ele nos ordena. A necessidade de tratar um texto como esse é porque nós temos dificuldades para tratar biblicamente o pecado. E temos uma dificuldade maior para perdoar ofensas. Não ofensas que acontecem conosco uma vez, mas ofensas repetidas, que é o alvo do texto trabalhar aqui. Quando nós fazemos isso, nós desenvolvemos orgulho, algumas pessoas desenvolvem sentimento de mérito, outras desenvolvem sentimento de amargura. O que eu quero, irmãos, que ao término desse tempo, que nós como igreja aprendamos a tratar biblicamente o pecado cometido contra nós. E que nós sejamos pessoas movidas pelo perdão. Pessoas que sabem que vão ser feridas. Porque parte do que envolve amar é sofrer. Eu estou citando alguma música secular aí que eu não estou lembrando. Não é? Mas é inegável. É inegável que você se comprometer em amar outras pessoas, outros seres humanos, isso vai causar dor e sofrimento na sua vida. Não é? Diga aos pais que sofrem com os filhos. Diga aos cônjuges que sofrem para construir uma relação harmoniosa. Diga aos membros de uma igreja que sofrem para construir amor profundo. Mas se nós obedecermos o princípio ensinado por esse texto, irmãos, nós temos potencial para ser uma igreja de relacionamentos redimidos, centrados no perdão e no amor de Cristo. Amém? Por isso, então, vamos olhar o primeiro ponto aqui do texto. O sermão hoje tem 3 pontinhos, e o primeiro está no versículo 3 e no versículo 4. O perdão bíblico, ele não ignora o pecado, mas ele confronta o pecador e perdoa o irmão arrependido. O texto começa logo na primeira frase dizendo: tenham cuidado, ou sejam vigilantes. O que o Senhor Jesus está fazendo é, antes dele expor o que ele vai falar sobre sermão, sobre perdão, ele diz assim: ei, presta atenção todo mundo, eu vou dizer algo importante. Olha, se concentra, dedica atenção mental para o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é uma coisa muito importante. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Cuidado com o quê? Se o seu irmão pecar, você tem que fazer o quê? Você tem que repreender. Repreender. Isso é a primeira maneira. Se nós queremos ter relacionamentos redimidos, nós precisamos entender que a repreensão, ela é uma bênção mais do que uma maldição. O que acontece é que relacionamentos movidos pelo mundo, as pessoas são movidas pela paz. Então, se ela vê alguém fazendo uma coisa errada, o que é que ela vai dizer? Ema, 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 cada um com seus problemas.
E se a pessoa fizer algo de errado contra mim, que a proposta do texto é de relacionamentos, ele diz: se o teu irmão pecar contra você, a ideia pessoal aqui, não é espere que ele adivinhe, que ele não é doido. Qual é a postura humana? A mentalidade mundana é assim: o meu irmão pecou contra mim, ele sabe que ele fez isso, que ele não é doido, ele não é inocente. Ele pode ser sem vergonha, mas inocente ele não é não. É assim não que a gente diz? Né? O texto está deixando claro que se você foi vítima do pecado de alguém, se alguém fez contra você uma coisa que você não gostou, você não pode ficar de braços cruzados esperando que a pessoa entenda que ela fez isso. É seu dever ir até a pessoa e falar para ela: eu não gostei dessa situação. Aí você diz assim: quer dizer que eu estou aqui na minha, de boa, sem fazer nada. Aí a pessoa que vai, ela pisa no meu pé, e aí agora eu que estou numa situação desconfortável. Não é ela que deveria tomar vergonha na cara e vir até a mim? O texto diz não. Se nós queremos ter relacionamentos maduros, moldados pela palavra de Deus, o que a gente tem que fazer quando alguém fizer uma coisa de errado contra mim? Eu tenho que ir dizer: irmão, você errou. Você errou. Amém? Esse padrão não foi estabelecido apenas por Jesus. Eu queria que nós parássemos um pouco e voltássemos lá para o jardim do Éden. Quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu uma ordem. Ele disse ao homem: não é bom que você vai comer livremente todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Certo? O que foi que Adão fez? Adão comeu. O que é que Deus, se fosse nascido no século 21, faria? Moldado por essa mentalidade carnal. Deus dizia assim: tu quer dizer que ele pecou? Pois eu vou esperar ele criar vergonha na cara e ele vir até a mim, porque ele é que precisa de mim. Foi assim que Deus fez, irmãos? Quando Adão pecou contra Deus, quem era a vítima do pecado de quem? Deus era a vítima do pecado de Adão. Mas quem é que tomou a iniciativa para resolver o problema? Foi o próprio Deus. Deus não foi passivo, Deus não esperou, Deus ele foi ativo e ele resolveu o problema e enviou Jesus Cristo. Então, querido, você não deve esperar que a pessoa que lhe magoou, ela perceba que fez isso. Você não deve indicar para ela por meio da rabisaca. A pessoa passou, boa noite. Acontece. Ou a frieza. Ou falar uma coisa com a boca enquanto o coração diz outra. É dever da vítima ir atrás e falar: eu não gostei. Amém? Isso aqui está muito elencado com falar a verdade. Se o teu irmão pecar contra ti, se o seu marido fizer alguma coisa, o que é que você vai fazer? Você vai ficar calada, vai usar o silêncio como uma arma, até que ele perceba que fez uma coisa errada? Se a sua esposa fez alguma coisa, você vai se trancar, vai fugir, vai fazer... O que é que você tem que fazer? Você tem que falar a verdade. Você tem que ir até ele e falar: eu não gostei do que aconteceu. Um dos grandes impeditivos, pelo menos no meu próprio coração, enquanto eu lido com esse princípio bíblico aqui, é o seguinte: meu irmão, é melhor eu resolver sozinho aqui, entendeu? A pessoa fez isso, ele é bruto mesmo, Beltrano é assim, fulano é assim, eu vou ficar aqui na minha, eu perdoo, só eu e Deus mesmo e pronto. Mas muitas vezes essa postura ela pode indicar um coração que tem medo, que não quer obedecer a Deus. Porque diz assim: a minha paz é mais importante do que tudo. A sua paz não é mais importante do que ser fiel a Deus. Obedecer a palavra de Deus é mais importante do que a sua paz. E mesmo que uma situação lhe traga algum tipo de desconforto, para que ela seja resolvida, é melhor que você vá até o seu irmão e o repreenda. Amém?
Segunda coisa. Eu botei aqui 3 outras coisas que explicam o que não é esse versículo. Fingir que nada aconteceu é uma desobediência a esse texto. Espalhar o pecado para outras pessoas é uma desobediência. Então, fulano faz uma coisa com você, em vez de você chegar para ir para o fulano, você chega assim, para o Beltrano. Beltrano, tu não sabe o que o fulano fez comigo. Acúmulo de ressentimento e ataque à reputação do ofensor. Todas essas 4 coisas são formas de desobedecer o mandamento que está no versículo 3. Jesus falou, tenham cuidado. Tá bom? Aqui vai outro princípio. Se você é um terceiro, ouvindo o problema de alguma pessoa, você deve dizer assim, antes de falar, primeiro você já resolveu com a pessoa? Tá bom? Certo? Bora para frente. Segundo, o irmão arrependido deve encontrar a sua disposição para perdoar. Certo? Então, quando você disser, irmão, eu não gostei do que você fez. Aí qual é o passo? Pois me perdoe. Aí você tem que ter um coração disponível a perdoar. É aí onde acontece o problema, porque para as pessoas o perdão é sinônimo de sentimento. Algumas pessoas elas entendem o perdão como uma sensação, como algo da vontade. E o perdão não é um sentimento. O perdão é uma promessa. O perdão bíblico é uma promessa de que eu não vou usar o pecado do outro contra ele. Em Isaías, capítulo de número 40 e alguma coisa, versículo 40, de alguma coisa também, é porque eu não me lembro a referência, ele diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte, eu não me lembrarei dos vossos pecados. Lembra desse texto? Ei, mas tem um problema, vocês aqui que são conhecedores de teologia, sabem que o nosso Deus, ele é onisciente. Como é que alguém onisciente, que tudo sabe, vai esquecer de alguma coisa? É impossível que isso aconteça, porque pecado não é esquecer, pecado é uma decisão ativa, uma promessa que ele faz de não lembrar do pecado contra outra pessoa. E de não usar a atitude dela contra ela. Ele não esquece, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que nós fizemos, mas ele não nos trata segundo os nossos pecados. O chamado não é para você esquecer o que as pessoas fizeram com você que doeu. O chamado é para que você, ao perdoar, você se lembre sem acusar aquela pessoa e sem se relacionar com ela com base no que ela fez. Perdoar não é chamar o pecado de insignificante. Perdoar não significa que a confiança vai ser reconstruída instantaneamente. Perdoar não elimina a necessidade de consequências. Perdoar não exige esconder crimes ou situações perigosas. Perdoar significa renunciar o desejo por vingança e receber o arrependido com disposição para a reconciliação. Amém? Que o Senhor derrube as fortalezas de vingança no seu coração pelas pessoas que ofenderam. Amém? Só que aí tem um negócio que fica mais complicado. Por isso que ele falou, tenham cuidado. Né? Eu aviso nessa semana, dizer, gente, tenham cuidado. Domingo, quem tiver problema disso aqui, é melhor você nem vir, que o negócio vai ser complicado. Porque se eu parasse aqui, já seria complicado, não seria? Só que o texto, ele leva a gente para um nível maior de complicação. Ele diz, embora você vai ter que prometer que não vai usar o erro do outro contra ele, você vai ter que falar para o outro que não vai querer se vingar dele, você não vai se relacionar com base no erro dele. Mas tem uma coisa, se ele voltar a fazer a mesma coisa que ele te fez, o que é que você vai dizer? Não, eu perdoei uma vez, mas eu também não sou besta não. Eu já perdoei demais. Isso aí é sinal de que não está arrependido. Aí o Jesus diz, se pecar contra você,
7 vezes no mesmo dia, e se 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, o que é que você faz? Ele diz, avalia para ver se tem frutos de arrependimento, é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo, se vier arrependido e te pedir perdão, perdoa. Em quanto tempo? No processo de 1 semana? De 1 mês? O texto, qual é o limite temporal que o texto estabelece? No mesmo dia. Por que no mesmo dia? Porque no mesmo dia, um período de 24 horas, não é tempo suficiente para se ter transformação e mudança. Queridos, lembra que eu falei no sermão, nós devemos ter o coração da mãe do bandido? Nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos? Qual é o coração da mãe do bandido? O cara matou, o cara roubou, o cara fez tudo que não presta, só escolha ruim na vida. Aí quando vai conversar com a mãe dele, a mãe dele diz assim, pai, isso é o meu anjo. Tem uma história que meu pai me conta que é muito legal. Diz que é assim, tinha 2 amigas, aí o filho de uma roubou as coisas da outra. E a outra ficou muito envergonhada de dizer para ela que o filho dela havia roubado. Aí ela chegou e disse assim, mulher, tu nem sabe o que aconteceu, eu fui roubada. E o meu celular era esse, a minha bolsa era essa, eu tinha tanto de dinheiro. Aí a mãe disse assim, rapaz, pois se eu te disser que meu filho chegou com um celular igualzinho a esse, a bolsa igualzinha a essa, a mesma quantidade de dinheiro, se eu não conhecesse que era meu filho, eu ia dizer que foi ele que roubou? O texto bíblico vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. E essa multidão de pecados pode ser cometida contra você no mesmo dia. E o Senhor não está mandando você fazer uma caderneta, já perdoei demais. Ele está dizendo assim, ó, se o seu irmão pecar contra ti, e ele vier arrependido, é o que Deus diz em sua palavra. O que é que você faz? Você perdoa. Você perdoa. O discípulo, e nessa atitude, nesse versículo, o Senhor Jesus, ele une verdade e graça na mesma frase. Verdade porque a pessoa ela não se esconde em si mesmo, não se acovarda para lidar. Ela diz, você pecou. Mas a graça para dizer, tem perdão disponível para você. Você é o meu irmão. E assim como Deus me perdoou, eu lhe ofereço o meu perdão. Vamos restaurar os nossos relacionamentos. Amém? Segundo ponto da mensagem. Está no versículo 5 e versículo 6. Porque todo mundo que escuta isso aqui que Jesus está dizendo, vai ter a mesma reação dos discípulos. Pode ser que enquanto eu falo essas coisas, na cabeça de vocês devem estar dizendo assim, isso é impossível, esse pastor é um doido. Ele não vive a vida real. Quer dizer que eu vou ser besta desse jeito? Aí os discípulos não falaram com essa clareza, mas eles disseram assim, rapaz, isso aí é impossível, Senhor. Aí eles disseram o quê? Aumenta-nos a fé. Aqui os discípulos estão, primeiro, entendendo o peso da ordem, é uma ordem realmente pesada e difícil. E segundo, eles estão querendo dar uma desculpa. Querem dizer assim, eu não sou crente o bastante para fazer desse jeito aí não. Isso é coisa para crente de verdade, eu não tenho essa fé não. Só que qual é a resposta que o Senhor Jesus dá? Versículo 6. Se vocês tiverem a fé do tamanho de quê? Tamanho de uma montanha? Tamanho do Tiago? É? Igual o double biceps aí do Lucas, tem que ser grande desse jeito. Qual o tamanho da fé necessária para fazer essas coisas? Um grão de mostarda. O grão de mostarda aqui é apresentado por Jesus como uma coisa mínima, uma coisa que todo mundo tem. Portanto,
A questão não é a questão não é o tamanho da sua fé, mas a questão é: você tem uma fé verdadeira? Porque a fé não importa o tamanho, não é a respeito do tamanho da fé. Porque se tem uma fé, e ela pode ser bem pequenininha do jeito que for, mas se ela é uma fé colocada por Jesus Cristo, você já tem recurso necessário para perdoar reiteradamente aqueles que pecaram contra você. O contraste ensina que o poder não está em uma grande sensação interior de confiança. O poder não está em você olhar para si mesmo e perceber: eu realmente sou uma pessoa de muita fé e vou perdoar, independente do que seja. Está no poder de Deus. Uma fé pequena em um Deus grande é maior do que uma grande confiança em um homem pequeno. Uma fé do tamanho do grão de mostarda é suficiente para que você viva livre da amargura. Observe que a fé não manipula Deus aqui. Jesus está falando que a fé deve ser usada para obedecer à vontade de Deus. Algumas pessoas elas tentam usar a imagem da árvore aqui como uma promessa de que o cristão pode realizar qualquer desejo extraordinário. Mas o texto não está tratando de uma demonstração espiritual, uma fé de espetáculos. Ela trata da obediência ao mandamento do perdão. Em vez de você perguntar como eu posso usar a minha fé pequena para mover o Monte da Sabiaguaba para o Porto das Dunas, ou para declarar que os enfermos vão ser curados, ou para fazer qualquer outra coisa, a fé pequena está sendo usada para quê? Para perdoar, para obedecer a Deus. A fé, o perdão não se trata de um sentimento, se trata de uma atitude de obediência. Quando alguém diz eu não consigo perdoar, nós precisamos entender o que essa pessoa está querendo dizer. Porque ela pode estar dizendo assim: eu não consigo apagar imediatamente a dor, eu não consigo reconstruir imediatamente a confiança, eu não consigo agir como se nada tivesse acontecido. Ou ela também pode estar dizendo assim: eu não quero abandonar o direito de cobrar a dívida, eu quero que essa pessoa me pague e pague o dobro. Jesus não exige que você negue a dor. Jesus não exige que você construa imediatamente a confiança. Jesus não exige que você haja como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus exige você abandonar o direito por vingança. E você se relacionar com a pessoa por graça, bondade e misericórdia. Amém? E aí, irmãos, o terceiro ponto, caminhando aqui para o final da nossa meditação dessa noite, está no versículo 7 ao versículo 10, que é a parábola do servo. Porque agora ele falou do perdão, ele falou daquilo que possibilita o perdão acontecer, agora ele vai falar de uma atitude que nós devemos ter. Olha o que ele diz no verso 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou cuidando do gado, dirá a ele quando voltar do campo: vem agora mesmo e se sente à mesa? É assim que os senhores faziam naquela época? Não. Quando ele chegava e dizia: vá preparar a minha comida. E a pergunta: o que é que o servo fazia? O servo: não, senhor, peraí, eu tenho aqui minha hora de descanso. O direito do trabalho, ele me diz que eu preciso descansar. É isso que ele dizia? Não. Ele fazia o quê quando o senhor dele mandava? Ele obedecia. Mesmo se ele tivesse com fome, ele obedecia. O cara está lá, na colheita lá, plantando, pegando as coisas, chega suado, aí ele vai, não pode não parar para comer? Não. Ele tem que obedecer. E o verso 9, ele faz outra pergunta. Ele diz assim, olha ali no verso 9. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado?
Quando o servo foi, chegou do trabalho cansado, e ao invés de tomar banho, descansar, deitar, responder o grupo do WhatsApp, ele foi trabalhar, o que é que o Senhor deveria fazer para ele? O Senhor, rapaz, você é um cara 10 anos mesmo, viu? Parabéns, muito, muito bom. É isso que acontecia? Não. O que acontecia? Ele fez apenas a sua obrigação. A obediência, irmãos, não é um favor que nós prestamos a Deus, nem ao nosso irmão. Perdoar não é um favor que você faz às outras pessoas, e nem a Deus. Assim como o servo não faz um favor enquanto prepara o jantar do seu senhor, nós, quando perdoamos, não estamos fazendo um favor. Nós estamos obedecendo. Segunda coisa é que a obediência, ela não produz mérito diante de Deus. Alguém pode dizer, rapaz, eu já sofri nessa vida, viu? Já fizeram traição comigo, já fizeram coisa ruim comigo, com força. Mas eu continuo amando, porque eu tenho um coração muito puro, eu sou uma pessoa muito boa. Não. Tá bom, obrigado. Quer que eu diga mesmo o nome? A Casey diz que é para todo mundo obedecer a Deus, perdoando. Foi isso não, tô brincando. Amém? A obediência, ela não produz mérito diante de Deus. Então você não pode achar que porque você perdoa, você é uma pessoa muito boa. Eu tenho um coração muito puro. Eu nunca fiz mal a ninguém. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, ela disse assim, ó, eu tenho um coração muito puro. Aí eu disse, é mesmo? Você tem um coração puro? Tu acredita mesmo nisso? Eu nunca fiz mal a ninguém. Aí eu disse, rapaz, a Bíblia diz que todo mundo é pecador. Aí ele disse, não, eu até sei que eu sou pecador, mas eu não sou tão ruim igual esse pessoal aí não. Aí eu disse, tu é ruim quanto? Aí eu fui fazer assim, eu fui ajudar ele a fazer o nível de ruindade dele. Por exemplo, ó, vou dar aqui um exemplo de um casal ruim, que jogou toda a humanidade na desgraça que a gente vive hoje. Adão e Eva. Eles eram bons ou eram ruins? Ruins. E o que é que eles fizeram? Desobedeceram. Quantas vezes? Uma única vez foi suficiente para tirar a bondade do nosso coração. Por isso, irmãos, não existe mérito em nós. Enquanto servos de Deus, enquanto olhamos e o Senhor nos manda, vá preparar o jantar, e nós vamos e fazemos, nós não devemos dizer, ei, olha aqui para mim como eu sou um crente bom. Olha aqui como eu sou um perdoador. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu, quando perdoo, não faço mais que a minha obrigação. Uma vez lá onde eu dou aula, lá no Cibima, a gente foi ter uma formatura, e aí a igreja foi em peso assistir a formatura de um aluno, aí levaram assim um cartaz, ó, parabéns fulano, você não fez mais que a sua obrigação. Achei fantástico. O Senhor está dizendo, se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o e perdoe-o. Enquanto você perdoar, não tenha mérito. Os servos reconhecem que a sua obediência é um dever. Ele diz assim, ó. Olha o versículo 10. Olha só o versículo 10. Assim também, vocês, depois de terem feito tudo, o que é tudo? Perdoar o que lhe ofendeu. Perdoou. Aí a pessoa foi lá, no mesmo dia, e lhe ofendeu de novo. Aí você perdoou. No mesmo dia, 7 vezes a pessoa
lhe ofendeu, você chorou, você ficou muito triste, muito ferido, mas mesmo assim decidiu perdoar. Aí você vai botar a cabeça no travesseiro, aí geralmente tem assim, ó. Sou bom. Mas o verso 10 manda você ir para a frente do espelho e dizer o quê? Vamos ler aí vocês, que fica mais bonito vocês lendo. Só a parte, ó. Digam. Tá vendo, David Leonardo? É assim que funciona. Somos servos inúteis. Irmãos, a ausência de perdão no nosso meio, às vezes, ela existe porque nós achamos que somos mais importantes do que realmente somos. E aí eu queria caminhar para encerrar aqui, pelo menos a parte da ministração, convidando você para ler uma parábola. Outra comigo. Essa eu não vou explicar hoje, eu vou só ler e vou fazer uma menção dela. Lá em Mateus capítulo 18. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmão, já estava ruim Lucas, não era? Lucas estava ruim já, estava difícil, estava não? Perdoa uma vez, volta 7 vezes, já estava ruim, né? Aí agora em Mateus, nesse evangelho que tem um dos nomes mais bonitos da Bíblia, ele diz o quê? Não digo você que até 7. Mas quantos? Aumenta-nos a fé, né? E aí Jesus disse assim: por isso, irmãos, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era como se fosse um assalariado devendo 10 milhões de reais. Uma pessoa que ganha um salário mínimo. Pagar 10 milhões de reais é difícil? No período de um ano. Não é só difícil, como é impossível. Por isso, o verso 25 diz: não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: "Tê paciência comigo e pagarei ao Senhor." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que devia 100 denários. 100 denários, irmãos, era como se fosse uma dívida de uns 2.000 reais. Dá para pagar 2.000 reais? Tá ruim, né? Passa o cartão aí, 10, 12 sem juros. Vai pagando ali na valsa, né? Como o pessoal diz. Do jeito que dá. Já ouviu essa expressão? A valsa. Como é? Vai dançando e vai pagando e tal. Dá para pagar, né? Aí, o verso 28 diz assim: agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, dizendo: tenha paciência comigo e pagarei tudo. Vocês lembram de alguém que fez isso? Quem fez isso? Ele mesmo, há pouco tempo. E o que é que ele recebeu? Perdão. Ele recebeu graça.
Mas, o verso 30 diz, ele porém não quis. Pelo contrário, foi e lançou até a prisão, até que saldasse a dívida. Irmãos, que Deus te livre de ser como este homem. Sabe quem era que devia 10 milhões e não podia pagar? Você. O seu pecado diante de Deus é tão grande, mas tão grande, que você não conseguiria ser bom o bastante para atingir o padrão de Deus. Nem que você vendesse tudo o que você tem, distribuísse entre os pobres, criasse um orfanato, desse o seu corpo para ser queimado, você não conseguiria agradar a Deus por si mesmo. Você precisa de alguém que faça. Você precisa de Jesus. Você ofendeu alguém santo, alguém justo, a um rei. E esse rei olhou para você com graça e com misericórdia e disse: eu te perdoo. Mas o seu irmão te esqueceu, mas o seu irmão falou impropérios contra você, mas o seu irmão mentiu contra você, ele lhe ofendeu, ele lhe humilhou. Mas isso é apenas R$2.000 perante 10 milhões. Por que alguém que recebeu tanta graça vai estar cobrando tanta besteira? Ninguém pode fazer contra você algo tão ruim contra o que você fez contra Deus. E Deus mesmo assim lhe perdoou. E Deus mesmo assim lhe amou. O que é que você deve fazer? Amar e perdoar. A graça, irmãos, ela destrói a amargura. Ela destrói o orgulho. E a amargura, talvez é a coisa mais falada em toda a ministração sobre a amargura que eu já li e vi. A amargura é um veneno que eu tomo, querendo que o outro morra. Mas quem é que está tomando veneno? Sou eu. E por consequência do veneno, quem é que está morrendo? Sou eu. Tem um estudo que diagnostica que muitas pessoas que uma das raízes da depressão e da ansiedade são raízes de amargura. Uma das causas pelas quais relacionamentos conjugais são destruídos são raízes de amargura, pecados não tratados. Uma das razões pelas quais os crentes deixam de se amar e de conviver é por conta da raiz de amargura. E nessa noite, meu irmão, eu convido você, perdoe. Decida, prometa perdoar. Observe que eu não estou usando aqui a expressão liberar perdão. Eu estou usando a expressão como Efésios capítulo 4, verso 32 diz: perdoe como Deus perdoou. Decida não se lembrar do pecado contra o outro para a vingança. E pague o mal com o bem. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse o seu olho. Queria que você tivesse agora um tempo, você e o Senhor. Existe alguém, você e o Senhor, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Existe alguém com quem você está decepcionado? Existe alguém que é o objeto da sua amargura? Existe alguém que tem vindo à sua memória, e a cada vez que você se lembra, a dor vem no coração? Seja aqui, seja ali, seja em casa, no trabalho. Hoje o convite é para que você decida perdoar. Decida perdoar. O Senhor Jesus Cristo, Ele te perdoa livremente, mas Ele convida para que você responda a isso com perdão. Portanto, enquanto você ora, eu convido você a apresente seu coração diante de Deus e tome a decisão. Eu
vou viver um relacionamento redimido. Eu quero ser um servo inútil. Eu quero fazer apenas a minha obrigação de perdoar, de amar, de perdoar 70 vezes 7 aqueles que me feriram. Eu vou destruir a amargura e o orgulho do meu coração. Eu vou viver para a glória de Cristo. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai, reunidos. Senhor Deus, nós queremos construir como um valor da nossa igreja, Pai, um relacionamento redimido. Nós queremos ser uma igreja que se ama, uma igreja que participa da vida do outro, que cuida um do outro, uma igreja onde nós vamos viver a vida juntos, vamos caminhar juntos. Nós não queremos apenas um lugar para vir aos domingos, nós queremos corações para nos amar. Nós queremos ser um corpo verdadeiro. Nós queremos que os nossos filhos cresçam e sejam formados como discípulos de Cristo aqui nesse lugar. Nós queremos que os nossos casamentos sejam influenciados pelos outros mais maduros e restaurados. Nós queremos que os nossos dons sejam utilizados para a edificação e para a transformação de vida deste bairro, dessa cidade. E em minha loucura eu te peço, Senhor Deus, até que as nações sejam alvo do que o Senhor irá fazer nesse lugar, Pai. O Senhor nos ajuda a tratar biblicamente o pecado aqui nesse lugar, Senhor, com graça, com amor, com perdão, com restauração, Senhor. Faz por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. E abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém. Graças a Deus.